E aí, meninos, tudo bem? Hoje é sexta-feira, não é? Que bom, dia de descansar, final de semana. Alguém tá cansado de cansar, de ficar cansado? De descansar, né, gente? Eu tô cansada. Bom, então vamos fazer o seguinte, hoje então a gente vai passar lá os nossos dois últimos capítulos de Química 3, né? Então nós vamos falar das propriedades periódicas e aperiódicas lá da sua tabela periódica. Ok, a gente termina a Química 3. Semana que vem a gente vai ficar por conta de Química 4, a mais master de todas. Não, Química geral também é muito bom, mas Físico-Química é o top, né? Tenho certeza que alguns aí já estão chiando, né? Então vamos aqui, ó. Beleza. Então tá aí, suas propriedades periódicas e aperiódicas da sua tabela periódica. O que que acontece? Por que que colocou-se esse nome, né? Propriedades periódicas e aperiódicas. O que que fez isso? Como você viu lá no histórico da sua tabela periódica, você observou que Mosley definiu que a sua tabela periódica ela é feita em cima do número atômico, né? Uma das coisas que ele mudou de Mendeleev, que Mendeleev falava que era a massa atômica, né? E aí Mosley colocou como um número atômico. E eles observaram que esses elementos químicos, eles tinham umas características dentro de cada grupo ou família, né? Ou dentro dos períodos. Então, dentro das colunas eles tinham a característica e dentro dos períodos também. E aí criou-se, então, as expressões propriedades periódicas e aperiódicas. Propriedades periódicas são aquelas que acompanham o número atômico. Então, essas propriedades elas podem aumentar ou diminuir, mas que têm uma ligação ínfima com o número atômico. E as aperiódicas é aquelas que não tem nada a ver com o número atômico, é relacionada à substância mesmo, tá? Beleza. Dentro das primeiras propriedades periódicas que a gente estuda, a gente começa aqui primeiro pelo raio atômico. Eu quero que você tenha muito cuidado com o raio atômico, porque muita gente confunde o raio atômico com o número atômico. E aí dá problema, tá? Então, vou colocar aqui para vocês só um slide aqui que eu fiz do início aqui das... Muito bem, então aqui nossas propriedades. Ok, não é isso que eu quero. Aqui. Então, só lembrando que os elementos são formados no número atômico, e é o seguinte, eu quero que você grave isso aqui, que a sua tabela periódica é um arranjo de elementos em ordem crescente de números atômicos em linhas horizontais, né? De comprimentos tal que esses elementos, aqui está o ponto-chave. Eles têm uma propriedade química semelhante quando estão um embaixo do outro. Então, as propriedades químicas dentro das famílias, elas são bem parecidas, ok? Beleza. Aqui foi aquela divisão da tabela que eu mostrei para vocês, que antigamente existiam os metalóides, né, os ametais, e aí na nova organização da tabela periódica isso foi modificado. Uma outra observação aqui também é quanto aos elementos essenciais para os organismos. Eu vejo algumas questões falando sobre essa questão da essencialidade dentro de algumas substâncias. Então, você tem basicamente 6 elementos muito importantes que são necessários para os organismos, né? Aí o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo e o enxofre são elementos assim então necessários para os organismos. E cálcio, cloro, magnésio, potássio e sódio são elementos extremamente abundantes e com grande importância também para os organismos vivos, ok? Esses outros elementos que eu coloquei aqui são destacados, são chamados de microelementos, né? Que tem uma menor quantidade, mas que também são necessários. Inclusive está aí, né? O zinco, os estudos aí do coronavírus com a questão do zinco e também do ferro. Tem se observado que em alguns países, como no caso do Brasil, gente, a aquisição, a doença, né, o acometimento do coronavírus em jovens por conta da quantidade de ferro. Sabe o que é isso, gente? Vocês estão comendo muita besteira, né? Então, aquilo que é essencial para o seu corpo, vocês não estão comendo. Comer feijão, comer carne, comer frutos, verduras. Vocês estão comendo esses salgadinhos, esses cheios de glutamato, refrigerante, Coca-Cola, doce. Então, tá aí, viu? Beleza. Aí vem as propriedades, então vem a questão do raio atômico. O que é o raio atômico? Um raio atômico é a distância entre o núcleo de um elemento com o outro. Isso dos mesmos elementos químicos, certo?
Aqui, por exemplo, ó, eu coloquei o que é raio atômico. Você tem aqui o cloro. Então, entre um elemento químico cloro e outro elemento químico cloro, você tem um raio de 986 picômetros, ok? Assim como o bromo. Entre o núcleo do bromo e o núcleo de outro bromo, você tem 200, um raio de 114 picômetros, ok? Picômetros, não picâmetros, ok? Bom, a tendência geral desse raio atômico é o quê? Ele aumenta na sua tabela periódica de cima para baixo. Então é o seguinte, se você tem um átomo com um elemento químico com poucos elétrons, ele vai ser pequeno. Se ele tem maior elétron, então ele aumenta. E se aumenta também o seu raio atômico, ok? Em compensação, ele vai ter uma diminuição da sua esquerda para a sua direita. Ok? Aí um exemplo que eu coloquei para vocês. Dentro do mesmo grupo, grupo 1, o lítio tem um raio atômico de 0,123 nanômetros. O sódio é maior do que o lítio. O lítio tem número atômico 11, o sódio tem número, o lítio tem número atômico 3 e o sódio tem número atômico 11. Então o raio dele é maior. Olha lá, o césio tem número atômico 55, ele já tem um raio atômico maior. Então, cresce de cima para baixo, ok? Em compensação, quando a gente pega o período, depois do lítio vem o berílio. Olha só o que acontece. Do lítio para o berílio tem uma diminuição. Então, quando vai para a esquerda da nossa tabela periódica, aí ocorre uma diminuição, tá? Aqui, deixa eu só colocar aqui para vocês, eu vou aqui no seu módulo aqui, que ele tem uns desenhos que eu gosto muito desses desenhos, porque eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Então, eu acabo memorizando esses desenhos aqui, ó. Eu consigo, minha memória fotográfica é boa, então eu aprendo quando eu olho a questão. Olha só. Então, seu raio atômico ele tem um crescimento como? De cima para baixo e da direita para a esquerda. Por que eu falo para você procurar memorizar isso? Porque todas as outras propriedades vão estar, você pode inserir com o raio atômico. Então, eu sei, a energia de ionização é o contrário do raio atômico. A eletroafinidade vai ser o contrário do raio atômico, entendeu? Então, por isso que eu gosto disso. Tá? Outra coisa, e a questão dos íons, né? O raio atômico muda com os íons. Então, quando a substância é um cátion, quando a substância é um ânion, o que acontece? À medida que você tem essa transição, essa transferência de elétrons, o raio atômico também altera. Então, vou voltar aqui no slide aqui só para vocês observarem. Ó, eu coloquei um exemplo aqui para vocês verificarem mesmo. Eu tenho aqui o sódio no estado fundamental, com 11 elétrons, e eu tenho aqui o íon sódio com 10 elétrons. Olha o que acontece. Quando ele doa esse último elétron dele, né, o raio atômico dele diminui, porque o que acontece? Ele perde uma camada. E aí, resultado? Esse raio dele dá uma diminuída. Então, o raio do cátion é menor do que o átomo no estado fundamental. Em compensação, quando ele é ânion, olha só o que ele é ânion. Aqui está o cloro com o número atômico 17. Quando ele ganha mais um elétron, ele dá uma inchada, né? Então, o raio atômico dele aumenta. Por que ele aumenta? Para comportar mais elétrons, para caber mais, certo? Então, você vai me lembrar que o raio do cátion é menor do que o elétron no estado fundamental, que é menor do que o ânion, ok? Beleza. Aí, deixa eu ver aqui lá no seu módulo aqui se tem uma coisa mais importante aqui. Então, ele falou dos raios do íon e tal. Ah, aí tem aqui também as espécies isoeletrônicas, que eu quero que você sublinhe lá no seu módulo. Quanto maior, para as espécies isoeletrônicas. Então, vamos supor, você pegou o sódio com o número atômico 11. Mas se for o sódio cátion mais um, ele tem 10 elétrons, não é? Aí você vai pegar o neônio, que tem número atômico 10, o estado fundamental com 10. E você pega o flúor, que tem número atômico 9, e o ânion flúor, que vai ter 10 elétrons. Então, eu peguei esses três elementos isoeletrônicos, todos com 10 elétrons. O que eu quero que você olhe? Quanto maior o número de prótons, maior será a atração dos elétrons para as espécies de eletrões. Então, o raio vai diminuir. Significa que
para espécies isoeletrônicas, então entre o sódio mais 1 e o flúor menos 1, por exemplo, o sódio vai ter o raio atômico menor do que o flúor, ok? Por quê? Porque quanto maior o número de prótons, logo o raio vai diminuindo, ok? Isso aqui é importante de você estudar, ok? Então tá aí, ó. Em espécies eletrônicas terá um maior raio aquela que apresenta o menor número de prótons, que no caso é o número atômico, ok? A segunda propriedade periódica que eu vou mostrar para vocês é a energia de ionização. O que é energia de ionização? É a energia necessária para remover um elétron do átomo no estado gasoso, do átomo no estado gasoso para o estado fundamental. Olha só, então eu tenho a primeira energia de ionização. Tem lá o magnésio no estado fundamental, ele está de boa, ele está tranquilo. Ótimo, eu quero tirar um elétron dele, eu gasto uma energia. Ele deu, né? Tá. Aí você não se contentou com um elétron, eu quero tirar mais um do magnésio. Ou vai ser um pouquinho mais difícil, né? Porque os elementos químicos são bem usurentos. Você vê aquela criança quando ganha aquele salgadinho, vocês mesmos quando compram um saco de salgadinho, ou então aquelas balinhas finas que ninguém leva para a escola. Eu falo isso porque eu tenho uma aqui em casa, bem leva para a escola, eu não, os colegas todos vão pedir, não é isso? Aí aqui, ó, quando ele vai tirar a segunda balinha, já é triste, já é terrível, já é uma força. Mas em compensação, se pedir a terceira, gente, olha essa energia, é briga na certa, não é? Então é energia de ionização. Essa energia de ionização, ela tem uma tendência o seguinte, ela vai crescer da esquerda para a direita e de cima para baixo. É o contrário do raio atômico. Por isso que eu falei para você ter aquela memória fotográfica lá da sua energia de ionização, justamente por isso. Vou mostrar lá no seu módulo aquele mapinha mental da sua energia de ionização. Olha aqui a energia de ionização. Ela vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. Sabe por quê, cabeça? Quem é que está aqui no top line aqui, ó? Aqui, ó. Quem é o must aqui, ó? Quem é a cocada, a última Coca-Cola gelada do deserto, né? Aquela Coca-Cola depois daquela lasanha. Aqui, quem é que está aqui? Os nobres, né? Os gases nobres. E aí eu te falo, para você tirar um elétron desses gases nobres, você tem que suar. Você tem que suar muito. Então é por isso que cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ok? Quanto à sua eletroafinidade? Deixa eu ver se eu coloquei aqui na mesma ordem. A sua afinidade eletrônica ou eletroafinidade, tanto faz, tá? É a quantidade de energia liberada quando um átomo no estado gasoso fundamental recebe um elétron e ele forma um íon negativo. Olha só, então, o que acontece? Quanto mais negativo o valor da afinidade, maior a tendência do átomo. Enfim, deixa eu te mostrar aqui como é que fica na sua tabela, que fica mais fácil para você entender. O que é a afinidade eletrônica? É a aceitação do elemento químico em receber elétrons, certo? Ele está afim ou ele não está afim de receber elétrons? E aí eu te pergunto, quem são os elementos químicos que estão menos afim de receber elétrons? Os gases nobres, não é isso? E aí, resultado? Esses gases nobres é que vão dar mais trabalho, que vai ter essas maior energia de ionização. Então, olha só, estou aqui na sua afinidade eletrônica ou eletroafinidade. É justamente a palavra, afim de elétrons. Quem são as substâncias que menos estão afim de elétrons, não é isso? Então, olha só, como é que vai ficar essa tendência aqui, ó? Quem são os elementos que estão mais afim de elétrons? O grupo 17, né? Que tem 7 elétrons na última camada, que ele tá doido, desesperado para receber um elétron. Então, ela vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. Só, cabeça, que você tem que lembrar que é o seguinte, ó, os gases nobres não entram aqui não, viu? Que eles não estão afim de elétrons nem um pouco. Então, dessa propriedade, você tem que lembrar de tirar os gases nobres. Assim como a eletronegatividade, ok? Então, a eletronegatividade, que é justamente a tendência que ele tem de atrair elétrons, certo? Ele colocou aqui, ó, a afinidade eletrônica como energia liberada para quando ganha um elétron. E a eletroafinidade é a tendência que ele tem de receber um elétron.
que é a mesma disposição da afinidade eletrônica. Então, os gases nobres não vão entrar aqui, tá? Então, você lembrei que essas duas situações, os gases nobres não entram, tá? Ele colocou aqui para você os valores da sua eletronegatividade, que é aquele nome da sua mãe que toda vida eu te ensinei, não foi? Então, vem aqui, ó. Flúor, flúor, oxigênio, cló. Olha aqui para você ver. Ah, vocês lembram aquele toda vida nós corrigimos, né? Fum, cló, bris, pH. Eu sempre digo, gente, o cloro vem primeiro do que o nitrogênio. Isso aí tá feito errado, tal. Aqui agora eu tô te provando, ó. Flúor é o maior, depois o oxigênio, depois o cloro, depois que vem o nitrogênio. Tá vendo aí? Pensando 3 anos, né, gente, para ele ter te mostrado, que eu ter te mostrado antes. Então, ó, fum, cló, bris, aí daqui vem para o enxofre, bris, P, e aí vem pH metais, ok? Que aí depois daqui, pH. Se bem que aqui, ó, você viu que o fósforo aqui foi colocado, né, primeiro do que o hidrogênio, né? Mas na verdade aqui o fósforo, ele colocou 2,19, mas o fósforo é praticamente a mesma coisa do hidrogênio, viu? Ele colocou 2,20, mas aqui e o fósforo é 2,19, 19, 19, 19. Então geralmente eles arredondam, então a diferença entre eles dois é muito pequena, ok? E a eletropositividade, que muitos estudiosos dizem que não existe, que é a tendência dele perder elétrons, né? Que é o contrário da eletronegatividade, mas enfim. Então, se a eletronegatividade é da esquerda para a direita, da esquerda para a direita e de baixo para cima, a eletropositividade vai ser justamente o contrário, certo? Então vai ser o contrário, tá? Beleza. Aí vem as propriedades aperiódicas do seu módulo aqui, que é a massa atômica e o calor específico. Deixa eu só mostrar um negócio aqui para vocês. Espera aí que eu vou pegar um do slide aqui. Gente, eu estou olhando aqui, é porque é o seguinte, aí no seu módulo, ele colocou já agora as propriedades aperiódicas, né? E, na verdade, existem ainda outras propriedades periódicas aqui, que elas são importantes e que ele faltou aí, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, viu? Que no caso é o volume atômico, tá? Que é o tamanho dos elementos químicos, que eu gostaria que você observasse aqui na minha tabela. Deixa eu só colocar aqui, eu vou ver. O volume atômico, ele aumenta do meio para fora. Então, o que acontece? O volume atômico, que é a propriedade que geralmente fala assim, é o espaço ocupado pelo átomo na fase sólida. Então, na sua tabela periódica, ele aumenta do centro para as laterais, tá? Faltou aí no seu módulo ele colocar, porque ele colocou como resumo, mas eu acho que é super importante você saber dessa propriedade periódica. E a outra propriedade periódica também, que ele faltou colocar, é sobre a densidade. O que é a densidade? É o quanto esse elemento químico ele pesa, né? Quanto ele ocupa de espaço. Não, ocupa de espaço é o volume. Densidade é o quanto ele pesa, o quanto ele é denso. O que acontece? Aqui no seu grupo 1 é a exceção dessa densidade, que ela cresce de cima para baixo, ok? E na resto da sua tabela periódica, a densidade é o contrário do volume, é de dentro para fora. Então, lembre-se, volume atômico de dentro para fora, densidade de fora para dentro, com exceção aqui do grupo 1,
tá? E outra propriedade também é o ponto de fusão e o ponto de ebulição dos elementos químicos, que eu vou ver se eu coloco, eu vou copiar e vou colocar no slide aí para vocês saberem disso. Inclusive, essas outras propriedades eu vou colocar também. Espera aí que eu já vou colocar o slide aqui para vocês. Ó, então aqui eu abri o módulo aqui para vocês, um outro livro aqui, para vocês verem aqui, ó. Essas propriedades são importantes vocês estarem sabendo. Então vem, ó, o volume atômico, que é o volume ocupado por 6,02 desse átomo na fase sólida. Como que ocorre esse volume atômico? Ele cresce, né? Do meio para o centro e de cima para baixo. Então, o volume é o quanto esses elementos químicos vão ocupar de espaço, né? Beleza. O segundo aí é a densidade, que a densidade é aquela concentração que a gente calcula, que é a massa da solução total pelo volume, né? Como que é a densidade dos elementos químicos na tabela periódica? Então, de cima para baixo e de fora para dentro, certo? Quanto ao ponto de fusão e de ebulição, esse daqui que eu te falei que é muito importante. Ó, o grupo 1 e o grupo 2 é uma exceção. Eu acho que eu até falei o contrário, né? Mas beleza. Aqui o grupo 1 e o grupo 2 é uma exceção, que o ponto de fusão aumenta de baixo para cima. Então, o lítio vai ter um ponto de fusão e de ebulição muito maior do que o rubídio, que está aqui embaixo, certo? E dentro da sua tabela periódica, aqui das extremidades para o centro e para os não metais, de cima para baixo. Então, o ponto de fusão e de ebulição dos metais, quanto menor o metal, maior o ponto de fusão e de ebulição. Por isso que para você derreter, por exemplo, o sódio, gente, que é o sal, é uma alta temperatura. Por isso que, assim, quase não existe sal líquido. E quando você encontra sal líquido, ele é muito caro. Lembra que eu falei com vocês uma vez, assim, que eu achava aqueles sprayzinhos, né, de sal. É muito caro. E sprayzinho daquele de 200 ml é 15, 20 reais. E um pacote de sal de 250 gramas é 3 reais, 3,50, né? Então, por isso que gasta muita energia para derreter esse sal. Em compensação, nos não metais, é o contrário. Quanto maior, menor é o ponto de fusão dele e de ebulição, tá? Eu vou colocar aqui, então, para vocês, ó, o resumo aqui, tá vendo? Então, o raio atômico. Por isso que é bom ter a memória fotográfica. De cima para baixo, da esquerda para a direita. Energia de ionização, o contrário. A densidade de fora para dentro, de dentro para fora e o volume atômico do mesmo jeito. Tá certo? Beleza. Eu vou parar aqui, vou gravar as propriedades aperiódicas em outra aula, para essa aqui não ficar muito extensa, tá bom?